Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o engenheiro João Frederico e hoje eu irei ensinar vocês a como modelar a curva IV de uma célula fotovoltaica no LT-Spice. Bom, para começarmos a fazer a nossa modelagem, é importante entendermos um pouco como é que funciona a curva IV, aqui bem brevemente, tá? Na modelagem matemática, na modelagem da parte de engenharia elétrica, a gente considera esse circuito equivalente aqui para representar o comportamento da curva IV de um módulo fotovoltaico. No caso, aqui a gente tem uma fonte de corrente que vai apresentar a nossa fonte fotogerada, que é a corrente elétrica gerada a partir da radiação solar que chega na célula fotovoltaica, o diodo que vai representar a corrente de saturação reversa do nosso circuito, já que a célula fotovoltaica em si ela é um semicondutor e tal, tem toda essa parte da sua composição física. Então, a forma de representar essa parte do semicondutor é utilizando aqui o diodo. Temos aqui também a resistência em paralelo, ou resistência shunt, e a resistência em série. O que é que significa essas duas resistências aqui? A resistência shunt, ela representa a quanto que ela ajuda, no caso, a modelar a corrente de fuga de uma célula fotovoltaica quando ela está recebendo radiação solar. Então, quanto maior a radiação, menor seria o efeito da resistência shunt. Maior a fuga de corrente existe aqui. É um tipo de perda que acontece ao longo da operação de uma célula fotovoltaica. E no caso da resistência em série, ela representa perdas elétricas, perdas ômicas na grade metálica da célula fotovoltaica. Geralmente ela é constante. No caso, resistência em paralelo, corrente fotogerada, corrente fotogerada e corrente de saturação reversa, eles são parâmetros assim que eles precisam ser alterados. Eles vão alterando ao longo da operação da célula fotovoltaica. E dentro desse parâmetro aqui, de corrente fotogerada, a corrente de saturação reversa, do diodo em si, dentro do diodo a gente também tem outro parâmetro que a gente determina, que é o fator de idealidade. Juntando esses cinco parâmetros, a gente forma o nosso single dot model de cinco parâmetros. Esse circuito ele pode ser dividido em três diferentes partes. O seu modelo ideal, onde ele não tem perdas aqui por resistência em série, ou seja, a resistência em série é zero, e a resistência em paralelo ela tende ao infinito, ou seja, não aconteceria uma fuga de corrente de forma alguma. Então, nesse caso, a gente tem o modelo ideal aqui que está apenas a corrente fotogerada e a corrente de saturação reversa. Já a segunda etapa, já no caso o próximo passo para deixar mais realista o, a curva IV modelada é acrescentando a resistência em série, que é justamente as perdas ômicas. E daí chega a resistência em paralelo. Historicamente foi mais ou menos assim que foi evoluindo melhor esse tipo de modelagem. Hoje em dia é mais usado esse modelo circuital aqui para considerar o comportamento da curva IV de um módulo fotovoltaico, de fato, que é o que a gente vai modelar isso aqui hoje. A curva IV, quando eu falo, é a curva do comportamento elétrico de um módulo fotovoltaico. Nessa curva aqui, que a gente tem na figura ao lado, a gente tem o comportamento da corrente do módulo até ao longo da faixa de tensão. Ou seja, ela começa aqui de zero, na tensão começa de zero até a tensão do circuito aberto, que é nesse pontinho aqui no final. E nós temos aqui a corrente de curto-circuito, que é quando a tensão é zero, aqui no ponto da curva IV, e vai variar de zero até aqui a corrente de curto-circuito, que é a maior corrente que o módulo fotovoltaico poderia alcançar nesse quadrante aqui. E nós temos também um ponto que é o mais interessante, que é um dos mais interessantes que nós precisamos saber na modelagem de módulos fotovoltaicos, é o ponto de máxima potência, que é o ponto onde encontra-se a melhor combinação, a combinação de que entrega a corrente e a tensão em um ponto em que vai proporcionar a melhor potência, a maior potência do sistema. Na curva IV, que é esse azul, é mais difícil a gente encontrar o ponto de máxima potência visualmente. Porém, temos a curva PV, que é a curva de potência e tensão, que é a potência ao longo da faixa de tensão. Basicamente, essa segunda curva aqui, ela pode ser adquirida se você multiplicar a corrente com a tensão e se tornar aqui no eixo secundário, tá? Então você vai ter esse momento aqui de pico,
Tá? Esse momento aqui de pico é onde que vai ter a sua máxima potência. E hoje a gente vai modelar esses dois aqui em LTSpice, e daí você vai conseguir aplicar em estudos mais avançados, assim, na topologia de circuitos elétricos, tá bom? Na parte de módulos fotovoltaicos. Então, para começar, eu vou aqui tenho aqui meu LTSpice, vamos criar aqui um projeto novo. Como a ideia é a gente reproduzir esse modelo circuital aqui, a gente vai fazer seguindo esse passo a passo. Então eu vou clicar aqui em P e vou pegar a minha corrente, clica aqui na corrente, a fonte de corrente, e daqui a gente vai fazer a rotação, já que na nossa figura ele mostra que ele é para cima, a fonte de corrente. Então eu aperto Ctrl R duas vezes para ele ficar apontando para cima. Daí vamos apertar D para poder conseguir o diodo, pegar o diodo, e nós vamos para a tecla R, que vai me dar a resistência. Que nós temos a resistência shunt, ou resistência paralelo, e vamos fazer rotacional aqui a outra resistência para ser a nossa série. E no fim, nós vamos botar a nossa tensão, que ela vai medir a tensão de saída do nosso circuito. Vamos colocar conexão aqui da fiação entre os componentes. Uhum. Vou colocar aqui o aterramento. Perfeito. Daí, temos aqui o nosso circuito montado, certo? Conforme aqui indicado na nossa figura. Corrente fotogerada, o diodo aqui apontado para baixo, a resistência em paralelo, a resistência em série e a nossa tensão aqui onde vai ser medido a tensão resultante e a corrente e a tensão ser resultante desse circuito equivalente aqui de uma célula fotovoltaica. Para o nosso exemplo, nós vamos considerar a corrente fotogerada igual a 3. A resistência em paralelo aqui vai ser 1000 ohms. A resistência em série vai ser 10 miliohms. E a nossa tensão vai começar do zero aqui. Para fazer a nossa modelagem acontecer, de acordo com o tipo de pulso, de acordo com a nossa linha de curva, da curva IV, a gente vai ter que clicar aqui em Configure Analysis. Tá bem ali no topo aqui do LTSpice. E vamos clicar aqui em DC Sweep. Vamos inserir aqui o nome da nossa tensão, fonte de tensão V1, Start Value 0, Stop Value a gente vai considerar aqui 0.87, perdão, 87, e o tipo de sweep a gente vai considerar aqui o linear, e o incremento vai ser 1M, tá bom? Clicando aqui, agora a gente vai poder simular o nosso circuito. Clicar aqui em simular, clicar aqui na fonte de tensão. Prontinho, nós temos aqui a nossa curva IV, tá bem? Conforme também seguindo esse padrão aqui do que tem na nossa figura. Tá? Esse aqui é referente a uma célula fotovoltaica. Se a gente for observar na figura, ele tem uma corrente maior, uma potência maior, uma tensão maior, porque ele já considera diversas células em série, já tem, considerando um módulo. O módulo ele é montado por células em série. Dependendo do módulo, também pode existir células em paralelo, que aí já são configurações de módulos mais avançados, módulos fotovoltaicos mais avançados. Então aqui nós temos a nossa curva IV montada. E se eu quiser a curva PV, então eu venho aqui para a legenda IV1 e clico no botão direito do meu mouse e vai me entregar aqui o editor do LTSpice. Então eu venho aqui, clico eu incremento aqui o asterisco para ser o meu multiplicador vezes V1. Clicando em OK, nós temos a nossa curva PV
por aqui, onde nosso ponto máximo potência ele é por aqui. Está aqui por volta desse ponto aqui da curva IPV. Se a gente for incrementar aqui o plano do cursor, nosso ponto máximo potência seria mais ou menos nesse entorno, por aqui, tá bem? Então tá show, vamos voltar para o nosso modelo circuital. Agora eu quero apresentar aqui para vocês algumas questões do que pode alterar o formato da nossa curva IV. Primeiramente, vamos mudar nossa fonte de nossa corrente fotogerada. De 3 vamos para 9, que é algo relativamente óbvio, que a gente espera que a corrente, aqui, corrente de curto-circuito, ele iria aumentar, de fato. Vamos ver como é que funciona. Está aqui, ó. A nossa corrente resultante, ela mostra uma corrente aqui muito maior do que foi na anteriormente, porque justamente a gente considerou uma corrente fotogerada maior. Então vamos reduzir ela, voltar para 3. E o que que significa, e quando é que isso acontece? Às vezes quando a gente tem, dependendo do equipamento, a gente vai ter correntes maiores, porém a gente vai também conseguir variar essa corrente fotogerada de acordo com a radiação solar. Então ela é diretamente relacionada à radiação solar, essa corrente fotogerada. Daí agora vamos para a nossa resistência, a resistência em paralelo aqui. Como eu falei para vocês, o ideal é que ele tendesse ao infinito. Se ele tendesse ao infinito, ele teria menos perdas. Mas o que de fato, na prática, ele afetaria aqui na nossa curva IV? Se a gente sair de 1000 para 100, simulando de novo, a gente não vê tanta diferença assim na nossa curva IV. Porém, se for de 100 para 1, nós já vamos ver que vai estar mais, vai diminuir mais essa parte da curva. É interessante a gente voltar para a figura que a gente precisa definir aqui quais são as regiões da nossa curva IV. A gente pode definir a região da curva IV entre duas, a fonte de corrente e a fonte de tensão. A fonte de corrente está localizada aqui no lado esquerdo do ponto de máxima potência, em que a curva IV, quer dizer, o módulo fotovoltaico ele pode ser tratado como uma fonte de corrente, de fato. E aqui, nessa região, é onde a resistência shunt é o que mais afeta aqui nessa região. Então, quanto menor a resistência shunt, ou seja, teria mais fuga de corrente aqui nessa região, decresce mais essa região aqui, fica mais inclinado negativamente. Então, deixa de ser horizontal aqui a fonte de corrente e passa a ir declinando para baixo aqui, ó. E isso perde eficiência, tá vendo, no nosso sistema. Se a gente for considerar aqui a fonte de tensão, o que é que, no caso, se já que a resistência paralela afeta mais a fonte de corrente, o que é que seria que afetaria mais aqui a nossa região de fonte de tensão, que é na parte direita do nosso curva IV? O que afetaria mais essa região aqui seria a resistência em série, que é o que a gente vai ver agora, como é que ele vai ser afetado. Então, voltando aqui para o valor inicial de 1000, simulando aqui direitinho, vamos agora vamos aumentar o valor de resistência em série para 100 miliohms. Clica OK. Olha só como é que ele afeta. Ele afeta consideravelmente. Vocês viram que dá para ver que a fonte de tensão aqui da parte da curva IV, ela vai mais para a esquerda. Ou seja, ela vai declinar nessa região aqui, ó. Ela vai ter esse tipo de declinação aqui para cá, para a esquerda. E mais uma vez vai perder mais eficiência da nossa célula fotovoltaica. Porém, eu quero medir esse tipo de eficiência. Como é que eu sei? Como é que eu consigo medir essa eficiência? Como é que eu sei medir a potência do meu sistema na minha célula fotovoltaica sem ter que ficar apertando o cursor aqui e procurando o ponto de máxima potência? Que é o que eu vou ensinar agora para vocês. Então, voltamos aqui para a configuração inicial. Clica aqui, tudo tranquilo. Agora, eu quero medir a minha corrente curto-circuito, minha tensão de circuito aberto e o ponto de máxima potência. Eu venho aqui para o Spice Directive
E aqui eu vou escrever três comandos aqui. Measure. Vamos começar com a corrente curto-circuito, que ele vai medir assim, ó. Find e V1 when V1 é igual a zero. Que é, no caso, eu estou fazendo a leitura aqui da corrente curto-circuito. Eu estou pedindo para ler a corrente quando V1 for igual a zero, ou seja, nesse ponto aqui. Tá aí, Shift Enter, ponto. É a mesma coisa, Measure, só que a gente vai fazer para tensão do circuito aberto, para ler a tensão do circuito aberto do nosso curva IV. VAC, find V1 e V1 igual a zero. E o nosso terceiro ponto, que é o ponto do máxima potência. Measure MPP, Maximum Power Point, e nós consideramos aqui o ponto máximo da equação de corrente vezes a tensão. V1 vezes V1. Clica OK. Daí a gente simula mais uma vez, nada aconteceu, porque justamente que são coisas para ler. Então, para a gente conseguir acessar essas informações, a gente aperta Ctrl L. E no Ctrl L aqui a gente identifica a nossa corrente. Aqui, por que a corrente ela não é 3 exatamente? Por conta justamente da nossa resistência shunt. Ele é muito próximo de 3, mas ele deixa de ser. Mas se eu considerar a resistência shunt aqui tendendo ao infinito, ele vai ser 3. Então, é justamente já para mostrar um pouco do efeito do que é a resistência shunt na célula fotovoltaica. Temos aqui a tensão do circuito aberto, que é no ponto de 0,86 milivolts. 0,86 volts no caso, 862 milivolts. E temos aqui o ponto de máxima potência, que ele está identificando aqui o 2,16, 0,67. Então, naquela curva lá que eu fiz, de corrente vezes tensão, o ponto de máxima potência é nesse valor aqui. Agora, vamos ver como é que cada ponto vai interferir, cada alteração das células, na célula fotovoltaica, dos parâmetros da célula fotovoltaica vai interferir aqui no ponto de máxima potência. Se eu considerar aqui 100 de novo, que é o que a gente fez outra vez, simula mais uma vez, Ctrl L, olha só como é que ele diminui. Ele deu essa diminuída aqui, vai 1.4, deixou de ser 2.16 e foi para 1.4, ponto máximo potência. Agora vamos alterar aqui a resistência shunt para 1, Ctrl L, mais uma vez, olha só como ele diminuiu para 1.6, deixou 2.16 para 1.6 em ponto máximo potência. Então vocês veem como isso pode ser afetado negativamente. Como a variação do parâmetro ele altera de forma significativa também a curva IV de acordo com a intensidade da sua alteração. Daí por último, aí eu deixei por último propósito aqui o nosso o diodo, em que ele está, o meu aqui não mexi ainda nele, que eu mexi agora, que a gente vai ver a questão da influência da corrente de saturação reversa na nossa curva IV. Então vou alterar aqui o número de diodo, D para diode, e aí incrementar o seu valor da corrente de saturação reversa. Aqui do mesmo jeito eu vou para o Spice Directive, clico ponto model, boto o nome do diode, D, IS igual a 1 E menos 10, 1 elevado a menos 10. Ok, vamos deixar perto aqui das outras leituras. Simular, olha só como ele foi mudando. Agora eu vou ajustar a minha faixa de tensão aqui que eu coloquei. Eu vou botar aqui para 0,63. Simular de novo. Prontinho. Aqui aparentemente teve a mudança que a corrente de saturação reversa, quanto maior a corrente de saturação reversa, mais para a esquerda também a minha curva IV ela vai seguir. Então, se eu for aumentar esse valor aqui para 10 elevado a 6, a menos 6, por exemplo, temos uma curva
totalmente diferente também. Então vamos aqui para, como o zero aqui ele está bem próximo de 420 milivolts, eu vou ajustar a minha faixa aqui de tensão, 0,42, simular, mais uma vez ele foi indo para a esquerda. Então, quanto maior a corrente de saturação reversa, pior vai ser a minha célula fotovoltaica, vai ser menos eficiente. Entendeu? Então, vou voltar aqui para 10, colocar aqui 63. Então, temos aqui o nosso modelo de Single Diode Model montado no LT Spice. Espero que vocês aproveitem a aula, reproduzam aí no seu LT Spice. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tá? Nas próximas aulas eu vou incrementar mais e mais modelagem fotovoltaica por aqui, principalmente no LT Spice também, para a gente montar alguns circuitos mais avançados a partir da célula fotovoltaica que a gente vai criando. Tudo bem? Então, pessoal, obrigado. O vídeo vai ficar por aqui e até a próxima.